Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui da STEC, a sua faculdade online. Convido todos a acessarem o site stecead.com.br para conferir todos os nossos cursos disponíveis, cursos online, cursos rápidos, presenciais. Então temos cursos de diversos módulos, de cinema e audiovisual, edição de vídeo, fotografia, filmagem, iluminação, produção e desenvolvimento de jogos, marketing digital, entre muitas outras coisas, programação, design gráfico, enfim. Vários tipos de cursos você encontra aqui no stecead.com.br, sua faculdade online, valores acessíveis, cursos com certificação profissional e uma tutoria especializada de qualidade. Nos nossos cursos você vai desenvolver um projeto acadêmico, e esse projeto desenvolvido vai fazer sua avaliação. Então você não vai responder perguntas e questionários para passar no curso, mas sim você vai desenvolver um projeto que é muito mais interessante. Você realmente vai aprender aqui com o STECEAD, cursos bem completos, com várias disciplinas, sempre sendo atualizados, cursos novos. E hoje vamos aqui para a nossa aula especial, nossa aula sobre som, sobre áudio. Vamos começar aqui a ver alguns princípios, alguns preceitos de áudio. Ele é uma onda, o som ele é uma onda, que ele é produzida por quê? Uma vibração mecânica. Você tem um suporte, você tem um meio, um objeto, que pode ser um sólido, um líquido, um gás, e ele vai produzir uma onda que vai fazer o quê? A vibração mecânica. Quando você produz uma vibração mecânica, você gera uma onda de som. Por exemplo, a fala humana. Quando a gente fala, a gente vibra o ar, Então, se a gente pegar aqui uma imagem sobre a fala humana, a gente tem aqui toda a nossa estrutura, de fala, e quando a gente faz a vibração desse ar, a gente consegue gerar áudio, A gente consegue falar quando as nossas cordas vocais elas vibram as moléculas do ar, e aí elas andam, elas percorrem essa vibração como uma onda. Então o som é uma onda produzida por essa vibração mecânica, que pode ser de um suporte por um meio que seja sólido, gasoso, líquido, no caso aqui nossas cordas vocais. O que a gente chama de som, na realidade é a parte que nós ouvimos, a parte audível, de uma coisa muito maior que é o espectro de vibrações acústicas. Os sons audíveis aqui para o corpo humano é de 20 Hz a 20.000 Hz, que é uma frequência. A gente vai entender melhor o que é esse Hz. Se você tem menos, frequências menores são os infrassons e frequências maiores são os ultrassons. Nós não ouvimos infrassons nem ultrassons, a gente ouve essa escala dos 20 a 20.000 Hz. Então o que a gente chama de som, na realidade, por antropomorfismo, é a parte sonora desse espectro. Bem como o que a gente chama de luz, de cor, na realidade é a parte visível do espectro eletromagnético. Então as cores visíveis pelo ser humano, nós vemos alguma variação da luz visível aqui, os comprimentos de onda em nanômetros, mas a gente não enxerga infravermelho, micro-ondas, rádio, as ondas baixas, nem as raios gama, raio X. Então quer dizer, a gente enxerga um comprimento específico de onda do espectro eletromagnético. Então o que a gente chama de luz, a luz visível que gera as cores, é o nome vulgar do espectro eletromagnético entre 700 e 400 nanômetros. Já o que a gente chama de som é a parte audível que nós ouvimos do espectro sonoro. Então é assim que a gente vê. Como que a gente ouve? A nossa orelha ela é dividida em 3 partes. Tem a orelha externa, tem a orelha média e a orelha interna. Externa, média, interna. Cada parte da orelha tem uma função específica, e ela possibilita a entrada das ondas sonoras para serem transformadas em impulsos elétricos para o cérebro fazer a interpretação, para que ele possa entender. Então essa é a constituição da orelha. A orelha externa, o que ela vai fazer? Ela vai captar as ondas sonoras e direcionar. A gente tem aqui uma caixa acústica, aqui, um pavilhão auditivo, que ele já tem um formato que propicia que a orelha capte o som e leve para a orelha média. Ela vai amplificar o som e transmitir para a orelha interna.
A orelha interna vai converter as vibrações sonoras, né, em impulsos elétricos que navegam pelo nervo auditivo até o cérebro. Então a gente tem dessa forma que funciona, né? O som ele caminha em forma de ondas, né, do meio ambiente, né, o meio externo, é captado pela orelha externa, enviado pelo canal auditivo para o tímpano, né? As ondas fazem vibrar o tímpano, né, que é como se fosse um diafragmazinho, um tecido, assim, uma película, né, um tímpano, que ele vai transmitir o movimento para os 3 ossos do ouvido médio. Dentro do ouvido médio nós temos 3 ossinhos, né? O movimento do líquido que tem na orelha interna faz o que a gente chama de células ciliadas da cóclea, que é a estrutura em formato de caracol aqui, ó, né, que a gente tem presente na orelha interna. Elas movimentam e vão liberar estímulos para o nervo auditivo, que gera então os impulsos elétricos, né? Os impulsos são transmitidos desse nervo auditivo ao cérebro, onde são interpretados como som, né? E também dentro desse pertencimento aqui, que faz parte do ouvido humano, tem o órgão vestibular, que ele não é o vestibular, não é o Enem, ele é responsável pelo equilíbrio, né? Vamos pegar aqui uma imagem dele, órgão vestibular, né? Então é assim que a gente ouve, né? Assim que funciona aqui, né? O órgão vestibular é responsável pelo equilíbrio humano, né? Então a gente tem a cóclea, né? Tá tudo aqui certinho. Então o som é uma onda, né? Uma onda sonora, é uma vibração. Quando a gente fala, as cordas vocais vibram o ar, né? Faz essa vibração do ar. Tanto é que no espaço, por exemplo, no espaço não tem ar, né? Como não tem ar no espaço, não tem som. Então tudo aquilo que a gente vê em Hollywood, no Star Wars, das naves explodindo, fazendo puff, pá, aquilo é tudo mentira, né? Se ocorrer explosão no espaço, se ocorrer um bólido, né, explosão de uma estrela, de um corpo celeste, não vai ter som, porque não tem ar, então não tem onde a propagação do som, porque não tem moléculas para fazer a vibração, né? Então por isso que não tem som no espaço, mas por uma forma comercial os filmes colocam efeitos sonoros, senão vai ficar muito desinteressante, né? Enfim, um dos equipamentos mais importantes que a gente tem no processo acústico, né, no processo de som, quando a gente vai trabalhar, é o microfone, né? E o microfone ele é o quê? É um transdutor. Todo microfone é um transdutor. E o que é o transdutor? É um equipamento que ele vai transformar um determinado tipo de energia em outro, né? No caso do microfone, ele vai receber energia acústica, né, essa vibração, e vai transformar em cargas elétricas. Então, o microfone é um transdutor, transforma energia acústica em carga elétrica, bem como, se a gente pegar os sensores de câmera das aulas de fotografia e cinema, a gente tem o CCD, CMOS, que são sensores digitais aqui, que ficam no fundo das câmeras. Eles também são transdutores, eles transformam a energia fotossensível, né? Ele tem vários transdutores, milhões de transdutores fotossensíveis aqui, que vão pegar a energia luminosa e também transformar em impulso elétrico para ser lido, interpretado, essa carga elétrica pelo processamento da câmera, né? Isso aqui é um chip, e aí você vai ter a imagem digitalizada lá pelos valores numéricos, enfim, né? Então tem dezenas de transdutores fotossensíveis aqui, os photosites, né? Que fazem essa conversão, né? Então o microfone é um transdutor, ele vai pegar um tipo de energia e transformar em outro, ele vai receber essa energia acústica, essa pressão de ar, essa vibração, e transformar em carga elétrica. Quais são os principais tipos de microfones que nós temos? Esses de bolinha, que a gente vê em show, né, que a gente vê em programa, ele é chamado de microfone dinâmico. Ele é formado por um microfone dinâmico, por quê? O que tem aqui dentro, né? Por que ele chama dinâmico, né? Dínamo, né? O que significa isso? Ele tem uma bobina aqui dentro, né? Ou seja, você tem aqui um cilindro envolto em cobre, né? A gente tem no curso aqui como fazer bobina de Tesla, o que é uma bobina de Tesla, então enfim. Tem uma bobina aqui dentro, né? Ele é mais pesado, esse microfone, ele é mais pesadinho. Então ele é formado por um diafragma, você tem um diafragma aqui, que ele é bem fino, porque ele tem que ser bem sensível, né, para vibrar com o áudio. Ele é acoplado a uma bobina móvel, que fica dentro de um campo magnético. Então a gente tem um campo magnético, uma bobina móvel e um diafragma. A energia acústica, a energia da onda sonora, ela movimenta esse diafragma, vibra. E essa vibração faz o quê?
provoca uma variação de tensão, né? Aquela tensão que a gente vê nos cursos de elétrica, eletrônica, né? Então, uma variação de tensão nos terminais da bobina. Então, a onda bate no diafragma, ele movimenta, ele está acoplado na bobina, essa movimentação faz uma variação, varia a tensão aqui nos terminais da bobina. Quanto maior o movimento do diafragma, maior vai ser essa movimentação nos terminais, essa diferença da tensão que vai dar. É assim que o som é produzido, né? Vai ter o terminal de saída, tem um ímã aqui dentro, né? Por isso que ele é pesado, esse microfone, ele tem um ímã. Então aí vai virar um impulso elétrico que vai ser depois convertido, né? Vai ser acoplado a um mecanismo, a um dispositivo que vai fazer essa conversão, né? Eles têm, em geral, pouca sensibilidade, eles não são muito sensíveis, quer dizer, se não falar de longe, você não vai conseguir gerar um áudio, né? Esse microfone aqui, o Shure 55, ele lembra o formato de um condensador, mas ele é dinâmico, né? Interessante isso. Então ele é menos sensível, ele é pouco sensível, mas ele é muito resistente, né? Ele não é frágil. Então, quer dizer, ele é bem resistente, por isso que ele é usado muito em show. Você vê lá no programa do Ratinho, lá, teste de DNA, e a mulher joga o microfone no cara, enfim, e aí não quebra, porque eles são feitos, eles podem cair no chão. Não é para você ficar também jogando futebol com o seu microfone, mas ele é mais resistente. Isso é uma coisa importante, é uma vantagem, né, desses tipos de microfone. Ele perde em sensibilidade, ganha em resistência, né, enfim. A gente tem um outro tipo de microfone, que é chamado de condensador. Isso aqui são microfones condensadores, eles são mais quadradinhos, eles têm a caixinha aqui receptiva, enfim, aqui ó. Né? Isso aqui, esses formatos aqui que vocês estão vendo, são microfones condensadores, que usam o princípio de capacitor variável. O que é o princípio de um capacitor variável? O que é um capacitor variável? Né? Ele é um componente que ele vai armazenar energia em um campo elétrico e quando solicitado, ele vai liberar essa carga. Né? Então ele armazena energia em um campo elétrico e libera quando necessário, isso é um capacitor, né? Então ele tem um diafragma bem fininho, coberto por um material condutor, por exemplo, ouro, né? Ouro é um material, ele é maleável e ele é condutor, né? O ouro é muito bom para esse tipo de liga, né? Assim, de liga não, para esse tipo de revestimento, né? Ele é maleável, ele é condutor, é um metal muito condutor, né? Então por isso que até microfones condensadores, se tem ouro aqui, isso encarece, né? Enfim, então ele tem um diafragma bem fino aqui, coberto por um material condutor como ouro, e está montado perto de uma placa fixa, uma backplate. A gente tem a placa traseira e a front plate, a placa da frente, que é o diafragma, né? Então ele está aqui, o diafragma fino, coberto por um material condutor, montado perto dessa placa aqui fixa. E entre a placa e o diafragma, tem uma carga elétrica. Uma carga elétrica é montada entre a placa e o diafragma. E ela varia de acordo com essa pressão sonora. Então a pressão sonora, a vibração do ar, vai movimentar o diafragma e variar essa carga elétrica. E ele precisa de uma bateria, ele precisa de ser alimentado, que é o que a gente chama de phantom power, que a gente vai ver certinho. Eles têm uma sensibilidade mais elevada, são mais sensíveis, então eles captam mais tipos de som, né, mais tipos de frequência, mas são frágeis à queda e batida, porque eles não têm um ímã com uma bobina, não. É tudo muito sensível, tudo muito fino, né? Então a desvantagem é isso, você não pode derrubar no chão, né, ele quebra mais fácil, ele precisa de uma alimentação via cabo, o cabo do microfone recebe alimentação que a gente chama de phantom power, então essa é a desvantagem, mas eles são mais sensíveis, né, enfim. E tem outro tipo de microfone que a gente fala microfone de fita, né? A carinha dele é assim, ó. Ó como que é um microfone de fita, ele é mais ou menos assim, bonitinho. E ele tem uma fita de espessura bem fininha aqui, ó. Ele tem uma fita bem fina que fica suspensa num campo magnético. As ondas sonoras, elas movimentam essa fita, né? Então você tem aqui, ó, uma fita pequena, ela está suspensa aqui no campo magnético, ó. Tem um ímã, né? Tem um U aqui, né? Campo magnético, é um ímã em forma de U. Essa fita ela fica suspensa, as ondas movimentam a fita e esse movimento altera as correntes que fluem através dela, né? E é assim que ele funciona. Aí vai lá, passa pelo transformador, vai pela saída e ele é bom para gravação de voz em instrumentos que têm uma pressão sonora mais elevada. Se não me engano, o que é um trompete, né? Então, olha,
Ele é ideal para pressão sonora mais elevada, para voz. Então, quando você vê aqueles microfones de estúdio, de ilha de edição, geralmente eles são microfones de fita, que no padrão polar ele segue o formato figura 8, que a gente já vai ver o que é. É isso daí no padrão polar, né? Então, a resposta da frequência e o ganho, o que é o ganho? Ganho é se vai ter o som, é assim, vulgarmente falando, ganho, se vai ser mais alto ou mais baixo o som, né? A gente vai entender melhor o que é isso. Mas essa resposta de ganho e da frequência são geradas conforme a pressão da fita. Então você controla a intensidade do som, né? E os microfones, então esses são os tipos, né? Dinâmico, condensador, microfone de fita. E eles têm o que a gente chama de padrão polar. O que é padrão polar? É a sensibilidade que o microfone vai ter de captar sons que venham de diferentes direções em relação ao seu eixo principal. Então o microfone tem aqui um eixo e de qual direção o som vai vir, qual que é a sensibilidade que ele vai ter na captação dos sons que venham dos eixos, né, de direções em relação a esse eixo aqui, né. A gente pode falar que é uma diretividade que o microfone tem, né? Então isso daqui é o padrão polar, né? Ele faz assim esse gráfico aqui, ó, de padrão polar, polos, né? É como se fosse o globo e aí tem os polos, né? E aí o microfone está sempre apontando para cá, ó, no 0 grau, ó. A gente pegar essa aqui, ó, tá vendo? Esse desenho é esse e esse aqui de trás é esse balãozinho. Então o microfone está apontando para frente, ó, aqui, ó, para cá. Então a gente considera essa orientação do microfone dentro do padrão polar. Quais são os principais padrões polares? O omnidirecional, omni, tudo, direcional, todas as direções. Então, direcional, ele pega uma direção específica. Wi-Fi, né? Faz o símbolo do Wi-Fi. Omnidirecional, ele pega todas as direções. É porque o Wi-Fi aqui é para demonstrar antena, né? Agora, aquele é omnidirecional, ele pega som de todas as direções. Então, quer dizer, se você falar de frente, de lado, de trás, né, de costas, aqui ele vai receber o som, né? Aqui são as pressões sonoras, enfim, os graus, né, os 360 graus, 90, 180, 270, 45, 120 e assim por diante, né? Ele vai receber de todos os lados. No caso, por exemplo, microfones lapela, né? Os microfones lapela são omnidirecionais. No caso, eu estou usando aqui nesse vídeo um microfone do próprio fone de ouvido. Eu tenho microfones aqui profissionais, mas não estão aqui agora. Então, para gravar esse vídeo, eu estou usando do meu microfone, do fone mesmo, é um fone Samsung. Fica o áudio meio abafadinho, mas enfim, não é o melhor áudio do mundo, mas dá para ser entendível. Isso que importa, não estou cantando, gravando um CD, estou gravando uma aula. Se vocês entenderem a mensagem, tá ok, né? O Omni é o primeiro, o próximo é o cardioide. Se a gente pegar o gráfico polar, o cardioide ele vai captar com mais intensidade o som que está vindo diretamente, o som que está vindo de frente, e com menos intensidade os que vêm do lado. Olha, não bate, não chega no limite, ó. Então os do lado não tem intensidade, agora o que vem direto, de frente, tem mais intensidade. E ele tem uma área de rejeição aqui na parte traseira, ele não capta som vindo de trás, ó, não capta, o microfone está apontando para cá, né, aqui está a bolinha, ele não capta o som vindo de trás, né. Esse diagrama, a gente chama isso aqui de diagrama de captação, ele lembra, se você for bem intencionado, se você for mente limpa e virar essa imagem de ponta cabeça, ela vai lembrar um coraçãozinho. Ah, que bonitinho, que fofo, um coração. Por isso que ele chama cardioide, né? Porque veia, né? Enfim, tem a ver com coração, tal, né? Artéria, né? E aí você tem aqui que vem de cardioide, né? De coração. Eu chamaria de bundioide, porque parece uma bunda. Desculpem o termo, não espero que o vídeo não seja bloqueado por isso. Mas enfim, você pode lembrar, é o microfone cardioide, que lembra uma bunda, quer dizer, um coração. Depende do ponto de vista, né? Então o cardioide vai receber o som que vem aqui diretamente. Tem o supercardioide, o que é? O super saiyajin, a evolução? Não, o supercardioide ele tem mais sensibilidade no eixo principal e aqui, né? Ele é mais direcional ainda, embora nesse gráfico não pareça, o supercardioide ele é mais estreito. Olha como aqui, ó, ele já dá uma chatadinha em relação ao cardioide. Então ele é mais esticado aqui, ele é mais estreito e meio mais comprido, assim, por assim dizer. Olha aqui a diferença, ó, o cardioide
ele tem o globinho maior, ó, e o supercardioide ele já é mais, não comprido porque essa distância é igual a essa, mas ele é mais estreito, que dá a ilusão de ser mais comprido, né? Então esse é o supercardioide, tem mais sensibilidade no eixo principal, padrão mais estreito que o cardioide, ou seja, eles são mais direcionais, né? Então ele pega o áudio melhor, assim, se for direcionado para o objeto, né? E ele, em compensação, ele já começa a vazar um pouco de áudio. Ele tem um pouco de captação no eixo traseiro. Então toma cuidado, se você ficar segurando o microfone, batendo a unha, batendo o dedo, dedilhando ele, vai fazer tum, 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 né? Então quer dizer, não é bom, né? Isso para todo microfone, porque a vibração passa pelo corpo do equipamento, né? Não é bom ficar dedilhando nenhum microfone. Mas principalmente esse aqui, toma cuidado, né, com isso. E ele tem área de rejeição aqui no 120 graus, ou seja, no 120 graus o áudio não chega. Então se você falar 120 graus do microfone, é área de rejeição, né? Ele não vai ter. Por isso que é importante analisar o gráfico com as angulações, né? 120 graus é o ângulo de rejeição. A gente tem o microfone shotgun, né, que ele lembra uma metralhadora, uma espingarda, né, uma shotgun, gun de arma, né, shot de disparar, então ele lembra um shotgun, que é uma arma também, né. Então o microfone shotgun, ele parece uma arma aqui, ele capta com muita intensidade o som direto em longas distâncias. Então se a gente olhar aqui o padrão dele, olha, é bem estreito, né, vaza um pouquinho aqui nos 90 graus e 270, né, e vaza um pouco atrás também, cuidado. Mas ele é bem direcional, então ele tem esse tubo aqui de tamanho variado, né, esse tubo pode ser mais estreito, mais curto, mais comprido, né, e esses tamanhos eles estão diretamente ligados a essa diretividade do microfone, ou seja, quanto maior o tubo, maior a direcionalidade dele, né. Maior o tubo, mais você vai direcionar. Ele é muito usado para as produções cinematográficas. Então você tem, sei lá, um casal conversando em cena, o microfone não pode aparecer, você não pode pôr um lapela, e o microfone tem que ficar longe. Então aqui está o casal conversando, e aqui está o shotgun, ele pega exatamente o áudio de onde você estiver mirando, apontando com o tubo. Ele é mais direcional. Então isso daí é importante, né? E eu falei que todo microfone de fita, ele é o padrão de figura 8, né? Esse padrão figura 8 a gente pode chamar também de bidirecional. Estou vendo se está gravando aqui ainda, às vezes trava. Aqui são alguns exemplos, né, desses padrões polares aqui. Alguns GIFs, né, para a gente poder ver. Mas aqui está o microfone figura 8, né? Esse figura 8, como eu disse, ele é bidirecional, porque ele tem duas cápsulas, né? E elas captam com a mesma intensidade o som que vem de ambos os lados, né? E ele rejeita os sons da lateral, então a área de rejeição é aqui, ó, na lateral. E os microfones fita, eles são naturalmente microfones figura 8, por quê? Porque lembram 8, né? Se o cardioide lembra um coração, uma bunda, esse aqui lembra um 8, um infinito, então ele recebe com a mesma intensidade e sensibilidade aqui os sons dos dois lados. Esses são os mais sensíveis, né? Porque são os microfones de fita que é usado para gravação de voz, né? Instrumentos com maior pressão. Então, por isso que em estúdio, às vezes você vê duas pessoas cantando nesse microfone. O microfone aqui no caso, nesse gráfico aqui, ele tá apontado aqui, ó, a lateral dele. Então tem um para cá e um para cá. Desse estilo aqui. Não é que o globo está aqui em cima e aqui embaixo no tripé. Não, o globo está aqui, ó. Por quê? Porque aqui, ó, ele está apontando para cá. É aqui que está o microfone, não é aqui em cima, igual a bolinha do dinâmico, então não confunde, né? Então o microfone está apontando sempre para cá e no caso tem outro para cá. Então ele é bidirecional, né? Dessa forma aqui. Por isso que você tem então dois cantores cantando aqui ao mesmo tempo em estúdios, né? E quando a gente fala de microfone, a gente tem que tomar cuidado com o dB/SPL, né? dB de decibel, que é o quê? Cada microfone tem um padrão, uma especificação de dB/SPL. O que é esse dB/SPL, né? Máximo SPL aqui de decibel. O que é esse máximo SPL? É o quê? Quanto que essa cápsula de microfone ela recebe de pressão sonora antes de começar a distorcer o som. Porque uma hora o som vai estourar, né? Vai ficar aquele som todo estourado, sabe? Aquelas coisas de... E aquele som ardido. Então, se gritar muito, cada microfone tem uma quantidade de decibel que você pode receber, que ele pode receber, antes de começar a estourar.
mas decibel, o que é decibel? A gente já vai explicar também essas questões em relação ao som. Tem um filtro que é o pop filter, que a gente coloca aqui no microfone, ó, esse filtrozinho aqui, ó. A gente põe ele aqui, põe o microfone atrás, liga aqui no tripé e fala por aqui. Para que serve esse pop filter ou filtro anti-puff? Que ou você põe ele assim, né, dessa forma, ou é esse aqui que envelopa o microfone de uma vez, né? Esse filtro anti-puff é o seguinte, quando você fala, você solta ar. Então, se eu chegar perto desse microfone e falar esse puff, ó, porta, porteiro, portaria, né? Paranapiacaba, vai ficar pufando. Então esse filtro, ele meio que serve para impedir o ar bater diretamente e não fazer esse puff, puff, puff. Quando você sai com um microfone na rua, você ainda tem que usar o que? Um gato morto, que parece um rabo de gato, né? Parece um gato morto. Esses espelhinhos. Você põe o microfone, aí coloca esse filtro no microfone e coloca o gato morto no filtro. Para que serve isso? Para diminuir os ruídos. Aqui nos cursos de cinema tem lá os testes de microfone e a gente faz os testes com e sem o gato morto. É bem interessante, né? E agora que a gente entendeu de microfone, a gente vai falar o quê? Formatos de áudio. Olha que interessante, a gente tem aqui, ó, vários formatos de arquivo, né? No curso de design a gente viu aqui formatos de imagem, JPEG, PNG, bitmap, TIFF, tem RAW, tem outros tipos de formato também, tem o GIF, o GIF é mais para animado, deve estar por aqui também. Então JPEG, PNG, bitmap, TIFF, aí para vetor tem o EPS, tem o CDR do CorelDRAW, o AI do Illustrator, né, tem os PSD de camada, tem o PSD, que é do Photoshop, que tem as layers, as camadas de texto, tem o doc, de Excel, de planilha tem o XLS, de documento também tem o PDF, o TXT, o RTF, como o doc, né? TXT, às vezes você até programa códigos em bloco de notas, né? Para vídeo tem o AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, M3U. Para áudio tem os formatos também, MP3, WAV, ACC, OGG, enfim. Formatos de compactação de arquivos, ZIP, RAR, o 7Z, o GIF de imagem animada, e tem o ICO, o SVG, o APK e o IPA para aplicativos, e os de codificação, os de código, né, de linguagens, né, o SYS, o BIM, o LOG, o CSV, o CSS da linguagem, o CSV, que às vezes você pode exportar o Excel em CSV, enfim. Os arquivos, eles têm uma infinidade de formatos e cada formato para uma coisa. Como a gente pode ver, imagens têm seus formatos, áudios têm os seus, vídeos têm os seus, né? E a gente tem lá para áudio MP3, ACC, WMA, M4A, AIFF, o WAV, FLAC, né, o OGG. E quais são os principais formatos e o que é isso, né? O MP3 hoje, formato de áudio, é que a gente considera o mais popular, né, que tem mais representação, mais referência, né? Mas antes dessas digitalizações, a gente utilizava o que a gente chamava de PCM áudio. O que é o PCM áudio? É o Pulse Code Modulation, a modulação por código de pulso, né? Isso aqui é antes das digitalizações. Primeiro é importante pensar que quando a gente fala de PCM áudio, a amplitude, a extensão de onda sonora de arquivo digitalizado, ela não é constante nessa digitalização de áudio, né? Que a gente vai entender mais ao longo do curso, né? Mas a digitalização de áudio ela envolve dois parâmetros, uma taxa de amostragem, que a gente chama de sample rate, que é a quantidade de vezes que essa amplitude de onda ela é medida, isso vai ficar mais claro ao longo do curso, né? E a profundidade de bit, o bit depth, que é o número de bits de cada amostragem. No curso de design a gente viu aquela questão de jogos 8 bits, sprites de jogos em 8, 16, 32 bits, cada bit tem lá a variação cromática, então 2 bits, a cor, né? Por exemplo, 1 bit pode ser 0 ou 1, então você tem preto e branco. 2 bits são variações de combinações que vão gerar diversas possibilidades. Então você tem lá as milhões de cores dos 32 bits, enfim. E a mesma coisa para as taxas de áudio, né? Então a gente pode fazer esse paralelo lá dos sprites dos jogos com esses bits, e ao longo do curso a gente vai entender melhor, né? Então a gente tem aqui o sample rate, quer ver? Vamos colocar aqui, ó, para a gente ver melhor uma imagem, sample rate, para a gente ver mais ilustrativamente. O sample rate, que é, então, essa taxa de amostragem, que é a quantidade de vezes que a amplitude é medida, e o bit depth, que é essa profundidade, né? Depth,
profundidade de bits, que é o número de bits em cada uma das amostragens, que a gente pode ver aqui, ó. Low sample, lembra muito a resolução de imagem, 72 dpi, 300 dpi, né? Se a gente fizer um paralelo com uma imagem, quem aqui é designer gráfico, vai entender melhor isso aqui, né? Quanto mais pixels na imagem, mais a definição, quanto mais bits, mais detalhes no áudio, né? E a variação desses parâmetros, ela vai indicar a fidelidade do áudio ao arquivo original. Esse PCM, ele permitiu muitas formas de fazer uma digitalização de áudio. A gente tem lá nos anos 70, a Sony e a Philips juntas desenvolvendo a tecnologia do CD, né? O Compact Disc. Esse CD aqui, por exemplo, o Compact Disc, ele tem 44.100 amostras por segundo, que são 44,1 kHz, né? Kilo, 1000, né? Hertz, 44,1 kHz, 44.100 amostras por segundo. Na amplitude do que? De 16 bits. Se a gente comparar, então, ó, 44,1 kHz, 44.100 amostras por segundo, na amplitude de 16 bits. Se a gente comparar com a tecnologia VoIP, o que é VoIP? Voz IP, né? Que é o que? As chamadas telefônicas, né? A tecnologia VoIP, o sistema telefônico, ele utiliza 8 kHz. Então, olha, é 44,1, 44.100. Esse aqui é só 8.000. A amplitude do CD é 16 bits. A da chamada telefônica é só 8. Então, por isso que a qualidade da chamada telefônica é muito inferior à qualidade do CD. Que o CD de áudio ele usa o formato CDDA, que é o Compact Disc Digital Audio. Ele suporta 80 minutos de música, né, o CD. Então, olha como que esses parâmetros eles são importantes na definição da qualidade de áudio, né? É o que eu falei, o PCM ele permitiu diferentes formas de digitalizar, né? E os formatos digitais de áudio, eles se dividem em dois grupos, os comprimidos, comprimido com dor de cabeça, né? Os comprimidos e os não comprimidos. Os não comprimidos, eles não modificam o que foi originalmente gravado, ou seja, eles têm a máxima qualidade de áudio, eles têm muita qualidade, mas eles ocupam muito espaço. Eu já vou falar da diferença de espaço, né? Entre os principais formatos de áudio comprimido tem o WAV, o Wave e o AIFF. Esse WAV, Wave vem de WAVE, Wave, que significa onda em inglês, né? São os principais formatos de áudio não comprimidos, né? Os comprimidos, eles vão comprimir os dados com a função de diminuir o tamanho do arquivo. Então ele já corta, ele já tira algumas informações, como uma foto, né? Quando você vai fazer uma foto, o arquivo cru, a imagem RAW é a foto crua, ou seja, ela não tem compactação, você não perde detalhes da imagem. Então você tem uma foto em RAW, ela está crua, ela tem mais detalhes. Então você pode pegar uma foto e num software de edição de fotos profissionais como o Illustrator e ganhar sombra, recuperar a informação que está na sombra, diminuir coisas que estão na luz sem ter o noise, o ruído, sem manchar o pixel, sem borrar a foto, né? Então o formato cru, que é o RAW. O JPEG já é um formato de imagem comprimido, por isso que o RAW, quando você tira uma foto com a câmera, a luz que bateu no sensor e foi convertida em imagem, ela está no formato cru, por isso que RAW significa cru em inglês. Então é a foto crua, sem compactação, ela tem mais qualidade, você pode editar ela com mais detalhes, né? Bem como um áudio WAV. O JPEG já é uma conversão de imagem, né? Então aqui o WAV e o AIFF, que aqui é mais para Apple, né? Ele tem mais, é o RAW da foto, é cru, né? É o arquivo, né? Então ele é pesado. Já aqui você começa a ter a diferença da compressão. Aqui você já começa a ter algumas compressões, né? Que eles diminuem o tamanho do arquivo. Então você tem o APE, o APE FLAC, que é o Free Lossless Audio Codec, né? Que é esse formato FLAC, e você tem o M4A também aqui, ó. Tem aqui o M4A. Eles usam a compressão lossless. Como que escreve lossless? Deixa eu ver se tem alguma imagem disso aqui, não. É lossless, se escreve assim, L-O-S-S-L-E-S-S, lossless. O que é a compressão lossless? Comprime o áudio sem perder a qualidade, né?
Então, enfim, esses dois aqui, o FLAC, né, o APE e o M4A, eles comprimem, só que sem perder qualidade. Só que tem formatos que comprimem ainda mais, ganhando muito espaço, mas abrindo mão dessa qualidade absoluta do áudio, né? Teoricamente, os formatos que comprimem mais, eles dizem, por estudos e algoritmos, enfim, que eles comprimem, abrindo mão da qualidade, mas eles comprimem, diminuem o tamanho do arquivo, removendo, teoricamente, não que na prática isso seja 100% das vezes, né? Teoricamente eles removem as faixas de áudio que são imperceptíveis pelo ouvido humano. Lembra o gráfico que eu mostrei que o ouvido humano ele não consegue ouvir algumas frequências? Tecnicamente são essas frequências que são removidas do arquivo, coisas que não fariam diferença. Então, quer dizer, às vezes essa perda de qualidade é imperceptível, né? Mas quem tem ouvido absoluto ou quem é mais exigente consegue ver que numa banda, às vezes a percepção de um instrumento some, às vezes perde um agudo, um grave, né? Enfim. Como eu disse, o Wave e o AIFF são bons formatos não comprimidos, eles utilizam o modo PCM, né? O Wave vem de wave, lá de ondas, né? Onde baseado em PCM não sacrifica os dados, mas exige espaço. Para ter uma ideia, em média, um arquivo em WAV ele possui 10 megabytes por minuto de áudio, né? Mas ele é compatível praticamente com qualquer tocador da atualidade, então ele é bem democrático assim. Os tocadores conseguem reproduzi-lo, né? Ele é indicado para edições profissionais, trabalhos profissionais, mixagem de áudio, né? Ele é muito utilizado pela Microsoft, enfim. Enquanto o AIFF, o Audio Interchanged File Format, ele é mais voltado para a Apple, né? E foi desenvolvido baseado numa tecnologia da EA, né, da Electronic Arts, mas ele também não é comprimido, né? AIFF ou AIF são as suas extensões, né? Só que eles já têm menos tocadores compatíveis, né? Já o MP3, ele é o mais popular. Por quê? Porque ele é leve, você pode encher seu celular de músicas, né, pendrive, ele foi criado na Alemanha esse formato, e ele segue a codificação perceptual. O que significa isso? Ele vai codificar somente as frequências sonoras que são captadas pelo ouvido humano, que é o que eu falei, o que a gente não ouve ele tira, né? E a taxa de bits dele, o bitrate, é na ordem dos kilobits por segundo, né, os kbps. A taxa padrão de um MP3 em 128 kbps consegue fazer a redução do arquivo em relação ao WAV chegar a 90%, ou seja, 1/10 do tamanho, né? Agora, o máximo de qualidade de áudio que um MP3 pode chegar é 320 kbps. 320 kbps, né? Kilobits, né? Kilobytes por segundo, né? E nunca confundir bit e byte, né? São unidades diferentes, né? kbps, ou seja, um áudio com alta resolução MP3 de 320 kbps, ele tem 3,2 megabytes por segundo, né? Por minuto, desculpa. Ou seja, ele reduz o arquivo em 75% em relação ao WAV, um quarto em relação ao original, né? Eu falei de hertz, é importante saber o que é esse hertz, afinal, né? Essa unidade de frequência que a gente tem no Sistema Internacional de Unidades, né? Por exemplo, metro, segundo, hertz, equivale à frequência de um fenômeno que ele é periódico e a duração de um segundo, né? O símbolo é Hz. Então, quer dizer, quando eu tenho um fenômeno periódico com a duração de um segundo é um hertz, né? Então, isso no Sistema Internacional de Medida. Agora, por que eu falei para a gente não confundir bits e bytes, né? Por exemplo, um bit, BIT, ele tem 0,125 byte. Então, a gente tem que fazer sempre essa conversão, né? Porque um conjunto de, por exemplo, um conjunto de byte forma o bit e assim por diante. Então, quer dizer, a gente tem que sempre se atentar aos termos para não ter erro, né? Os computadores, eles entendem os impulsos elétricos como positivo ou negativo, que são representados no código binário como 1 e 0, né? Cada impulso elétrico damos o nome de bit. Um conjunto de 8 bits reunidos formam um byte. Então, cada 8 bits a gente tem um byte. Por isso que megabyte é diferente de megabit, né, por exemplo, né? Só para a gente deixar isso aqui claro e entender. Então, a gente viu que o MP3 vai de 128 kbps, que reduz o arquivo em 90%, 1/10 do WAV,
Ou você pode ter mais qualidade com 320 kbps, 3,2, né, MB por segundo, que reduz em 75%, um quarto do tamanho original, né? Isso que a gente não ouve, essas ondas que a gente não consegue ouvir, a gente chama de infrassom. É o que? O pulso acústico de frequência inferior a 20 Hz, né? É o que eu falei, o 19 Hz já é infrassom, né? O ouvido humano não ouve. Não ouve, mas o nosso corpo reage aos infrassons. Tem uma história que é contada de um biólogo que ele foi fazer um projeto, enfim, e falaram para ele que ele ia para um lugar que era amaldiçoado, que era assombrado, né? Como ele é biólogo, ele não acreditou, né, que aquilo lá era assombrado. Mas eu falei, o corpo humano, se ele for bombardeado por infrassons, a gente sente, né? Aí o biólogo não acreditou, só que ele foi lá fazer um experimento com uma chapa metálica extremamente fina e estava lá. Quando ele chegou no lugar, ele sentiu uma sensação de calafrio, de estar sendo observado. Isso é uma história, né, que eu li uma vez. Ele falou, caramba, ele começou a ver vulto. Aí ele falou, nossa, mas tem alguma coisa aqui, alguma coisa está incomodando. E aí, o que será, né? Ele realmente viu o vulto e falou, meu, agora eu estou acreditando em fantasma, né? Aí ele viu que aquela chapa metálica tremulava, ou seja, tinha alguma coisa muito aguda vibrando aquilo, né? E aí ele começou a medir com um medidor de decibel, né, decibelímetro e outros aparelhos. Ele viu que tinha como que fala, um ar-condicionado velho, que ele tinha uma engrenagem, não é engrenagem, uma turbina, um ventilador, uma hélice enferrujada. E aquela hélice enferrujada fazia sons, infrassons, então ele estava sendo bombardeado por infrassons e o corpo humano não ouve, mas quando a gente entra em contato com infrassons, a gente tem tontura, ânsia, náusea, vômito, então a gente fica meio tonto, né? Então, e é tão agudo que às vezes a retina, ela vibra, e você vê desfoques, porque o olho está vibrando. Então, aí ele falou, então é isso, os vultos, tal, por isso. Aí ele fez uma pesquisa que o atrito das nuvens antes da tempestade pode provocar infrassons. Então, talvez por isso que você veja vultos ao ar livre, né? Quando você está no ônibus e você começa a ter sono, às vezes o eixo da roda atritando também pode provocar infrassons, então você fica mole, sem falar do movimento do ônibus balançando, que na memória celular remete quando a gente estava no útero da mãe, né? Toda mãe nina o bebê com a mesma velocidade, a mesma frequência de braços mexendo em qualquer lugar do mundo, que é mais ou menos a frequência da passada da mãe. Então, quando você está lá no útero, a mãe anda, você chacoalha, né? Então, quando ela chacoalha a criança nos braços, vem essa memória, né? E no ônibus também, você tem aquele chacoalhar, se não for uma lombada, né? Tem até um diretor muito sacana, que ele chama Lars von Trier, que ele é um desgraçado, assim, ele é muito polêmico, ele fez Ninfomaníaco, ele fez esse filme Anticristo, que é muito pesado. E é o seguinte, esse filme as pessoas não conseguiram, em grande parte, terminar de ver no cinema. Muitas vomitaram, foram embora, desistiram e quitaram da sala, foram embora antes, né? Por quê? Ele é um filme polêmico, de um tema pesado, Anticristo, tem uma cena lá de violência, estupro muito forte, assim, só que muito bem feita, realista, isso incomoda, e ele foi passado no cinema, que é um ambiente extremamente imersivo. Por que o cinema é imersivo? Primeiramente, no cinema, você não tem controle sobre a imagem. Na sua casa você pode parar, voltar, retroceder, né? No cinema não, você tem que acompanhar o ritmo do filme. Enquanto o filme flui, você faz a fruição, ou seja, você faz o aproveitamento da mensagem, né? Fluir, né? Se eu estou aqui falando desse vídeo, o vídeo está rodando, você não está prestando atenção, o vídeo está fluindo, mas você não está fluindo, não está tirando proveito, não está absorvendo a mensagem, né? Em casa você pode fazer a fruição depois, porque você pode voltar ao filme, né? No cinema, a fruição e fruição são feitas em paralelo, né? Então, por isso que a mensagem, a velocidade, o ritmo do filme que manda em você, que você preste atenção naquele ritmo e se adapte, e não que adapte a mensagem. No cinema, você não tem elementos de distração. Em casa, você apaga a luz do teu cachorro latindo, a moto passando na rua, visita, o interruptor brilhando no escuro. Se você for ver um filme no cinema sozinho, tá tudo preto e o único lugar que chama a atenção é a tela, então você não tem elementos de distração. Por maior que seja a TV na sua casa, você sempre é maior do que a TV, mais alto. Então você impõe sobre a imagem.
No cinema é uma tela gigante, então você fica em posição sobre a mensagem se impondo sobre você, é uma tela gigante. Tem uma coisa que parece meio imbecil, mas ocorre inconscientemente, às vezes algumas sensações são no inconsciente, que é o seguinte: nós não gostamos de coisas que vêm de fora do nosso campo de visão. Então você está andando na rua e vem alguém andando atrás de você e você se sente incomodado. Porque você não está enxergando, você se sente inseguro. Você às vezes para, olha para a pessoa, deixa ela passar. Você desenha super bem. Se alguém está te olhando, você não desenha nem boneco palito, né? Às vezes você vai mostrar alguma coisa para a mãe e fala: mãe, que legal, né? Vem ver isso. A mãe olha no ombro, aí você mostra no computador, aí, tipo, aí mãe, já acabou, né? Pode ir. Então, quer dizer, a gente não gosta de coisas que vêm fora do nosso campo de visão. Isso é algo inconsciente. É como o cachorro, né? Séculos de evolução entre os lobos e os canes familiares aqui, os cachorros, mas quando o cachorro vai deitar, ele ainda vira em círculos para ver se não tem predador, quer dizer, é instintivo, né? Em casa, na sua casa, a TV ela é um equipamento que emite luz, é aditivo, né? Por isso que ela trabalha com as cores, modo de cor RGB. Ela emite luz, ela adiciona luz, então a imagem é vinda de frente, ela é projetada diretamente. No cinema, a imagem é projetada por trás, fora do seu campo de visão. O data show está lá atrás e ele só está mandando a luz que rebate na tela e vem para você. Então a imagem está formada em um local que vai fora do seu ângulo de visão, do seu alcance. Então você fica mais suscetível à mensagem. Por que o merchandising, a publicidade no cinema funciona tão bem? Porque ninguém está esperando uma mensagem publicitária ser impactada por uma propaganda. Então você não está esperando aquilo, então você vem do nada, você está com as suas camadas de proteção abaixadas, né? Você não está em guarda, vem uma propaganda, né? Diferente de horário comercial, né? Então por isso que o cinema é imersivo. Tanto é que os créditos ao fim dos filmes, isso eu falo no curso de cinema, ele não serve só para acreditar quem é o câmera, quem é o figurinista, maquiador, os atores, o diretor, produtor, diretor de arte, de fotografia, né, enfim, cabeleireiro. Ele serve para mostrar para você que aquilo é uma ficção. Mesmo que seja baseado em fatos reais, é baseado em fatos reais, mas aquilo não é um documentário, não foi filmado naquela hora, é baseado, ou seja, ocorreu, mas não dessa forma. Aí, tipo, o vilão do filme é tal ator, que no outro filme era mocinho, o monstro é CG, é computer graphic, né, computação gráfica, ele é modelado, ele não existe. Para tirar você do ambiente do filme, para você não sair alienado, alucinado. Então o crédito continua com a trilha sonora remetendo ao tema do filme, a música é importante, só que ele tira você do ambiente e leva você para a vida real de volta, para fazer você convergir entre o ambiente do filme, da obra, da ficção e o seu ambiente real. As luzes acendem aos poucos e você confortavelmente volta para o seu mundo. Na TV, quando ela corta os créditos finais, ela já vem para o comercial, para os reclames publicitários, ela meio que te expulsa do filme. Então é mais fácil você ter uma visão negativa de um filme vendo na TV que no cinema. E o Lars von Trier, a acústica do cinema, né, o áudio é alto e tal. Nessa cena pesada, ele colocou um infrassom lá de 19 Hz bombardeando o público no cinema, é o que dizem, né? Então por isso que a turma começou a passar mal, ter tontura, já é uma cena pesada, já é tão bem feita que incomoda para parecer real. É um filme pesado, um ambiente imersivo, ele ainda bombardeou todo mundo com 19 Hz, então todo mundo vomitou, passou mal, né? Você pode, já teve pesquisa de usar infrassons como máquinas de guerra, armas de guerra, porque bombardear com infração você pode derrubar construções, nocautear pessoas com som, né? Com choques de som, de ondas. Então, por isso que esse filme foi tão imersivo. Então, infrassom está aqui, ó. Infrassom e ultrassom, né? Aqui no caso, os morcegos, né? Os sonares dos morcegos funcionam no ultrassônico e tem os infrassons que a gente não enxerga, tipo apito de cachorro, a gente não ouve, né? Não enxerga não ouve, né? Então imagina você tem uma lanchonete, você coloca lá umas caixas de som na frente do McDonald's, o concorrente, bombardeando todo mundo lá com infração para todo mundo comer lanche e vomitar e começar a passar mal, né? Que ideia maligna, hein? Fica aí, ó. Se alguém fizer isso, depois eu quero... Não quero ser culpado por isso, mas eu quero créditos financeiros. Brincadeira. Então agora vamos falar sobre alguns termos de áudio, vistos os formatos de áudio, os tipos de microfone, alguns termos utilizados, né? Primeiramente a frequência, ela é uma grandeza física em forma de uma onda, que indica o quê? O número de ocorrências de um evento.
A frequência indica o número de ocorrências do evento. Elas podem ser ciclos, né? Esses eventos podem ser ciclos, oscilações, voltas, vibrações em um determinado intervalo de tempo. Então, e cada frequência é representada por uma senoide, esse tipo de curva, né, de gráfico é uma senoide, que por exemplo, um diapasão, uma corda de violão vibrando tem um som puro. Quando você ajusta lá a velocidade de obturação de uma câmera e vai filmar um violão, às vezes, se você ajustar o rate da câmera, dos frames, os FPS, frames per second, frame por segundo, eu falei na aula de vídeo que o movimento é uma ilusão, uma sequência de cenas paradas, né? 24 quadros por segundo que o nosso olho processa. Se você ajustar de acordo com a corda do violão vibrando, você vê ela fazer uma senoide. Um diapasão também, se você bater um diapasão, para quem não sabe o que é, aquele que você bate, tem um U em cima, isso aqui ó, que você bate, né, e faz um som puro, ele gera uma tremulação em senoide. Então quer dizer, eles geram som puro, né, essa frequência. Então você pode filmar uma corda de microfone vibrando. Nos vídeos do canal que eu fiz clipes musicais para clientes, eu coloquei no meu portfólio, tem um que eu gravei em Paranapiacaba que dá para ver a onda, a corda do microfone, do violão fazendo uma senoide, né. Então cada frequência é representada por uma senoide, que é o som puro. E aí você tem aqui a relação física da frequência e período. O período é o que? A frequência é 1 sobre período. Então a gente tem que... Isso aqui é uma coisa mais física, mais aprofundada, mas é importante a gente saber aqui as diferenças para não confundir frequência e período. Elas estão relacionadas, mas elas não são a mesma coisa, né? A frequência da onda, então, é o número das oscilações de um ponto qualquer, que aqui no caso se for uma corda, ela executa na unidade de tempo, né? O período é o tempo em que o ponto da corda, partindo de um estado, passa por todos os estados acessíveis e volta ao estado inicial. Então, quer dizer, ele começa aqui embaixo, passa e termina aqui, porque aí vai vir outro ciclo. Então, aqui a gente tem o período, que é o tempo, e a frequência. Por isso que frequência é 1 sobre o período. Aí você vai ter lá a taxa em hertz, que eu já falei aqui o que é também, né? E as frequências, elas podem ser divididas em áreas graves, tons médios, agudos. Então, quanto mais a oscilação do movimento, sei lá, você tem uma onda, se ela oscilar em tempos mais curtos, ela vai ficar assim mais fininha, né? Então, você tem uma onda, se ela... Deixa eu ver se tem alguma onda aqui em imagem. Você tem uma onda. Então, ela tá aqui, ó. Agora, se ela começar a diminuir o tempo, ela ficar mais fininha, assim vai ter mais picos, então vai dar mais o agudo. Então, isso aqui, por exemplo, é baixa frequência, é uma coisa mais grave. Alta frequência é uma coisa mais aguda, né? E amplitude é a altura, né? Enfim, que vai gerar a intensidade sonora. Então, baixa frequência são os graves, alta frequência são os mais agudos, né? E tem os tons médios, que é o intervalo entre eles, né? Quanto maior a oscilação do movimento de vai e vem, ou seja, maior a frequência, mais agudo é o som. E a unidade de medida de frequência, como eu falei, são os hertz. O que é uma resposta de frequência? Esses gráficos que tem aqui nos softwares de áudio, que a gente vai ver, vai estudar no curso, né? Essa resposta de frequência pode ser observada num gráfico, que mostra como o microfone ele responde aos sons. Geralmente, você tem nos eixos das Y, das ordenadas, os decibéis vezes os hertz, que ficam geralmente nos eixo X da abscissa, né? O horizontal deitado é o X, e o em pé, o vertical é o Y. Como que você decora que o X é horizontal e o Y é vertical? Porque o Y, ele parece que ele está em pé, a letra, ela pode cair, então ela está em pé, ó. O X, ele é meio que simétrico, ele não deita, então o X está aqui. E como que a gente sabe que aqui chama ordenada e aqui abscissa? Lembra, eu tinha uma professora que falava abscissa, ela estava com problema, ela falava, abscissa. Aí lembra o X, então abscissa, abscissa ordenada, né? Então a resposta de frequência ela pode ser observada num gráfico que ele vai mostrar como o microfone responde aos sons. Ou seja, uma trama de saída elétrica medida em decibéis versus hertz. Geralmente no eixo Y ficam os decibéis e no eixo X ficam os hertz, a frequência. Então isso que é uma resposta de frequência. Aqui é um equalizador que a gente pode controlar aqui
os graves, os médios e os agudos. Então você precisa, sei lá, você tem muito, você quer tirar um pouco do S do áudio, você tira um pouco aqui dos agudos, quer deixar a voz mais grave, você aumenta os graves para ficar com o locutor, né? Enfim, esses são os equalizadores. O que é o eco ou delay? É uma reflexão do som, você fala, o som bate e volta, como o sonar de um morcego, de um golfinho, aqui o sonar, né? Por exemplo, quando você tem câmera fotográfica de foco a laser, às vezes o sensor ele capta o tempo que o laser saiu da câmera, bateu e voltou, para saber, ele já sabe a velocidade constante do laser. E sabendo o tempo que levou para bater e voltar, ele consegue saber a distância que o objeto está. E aí ele faz o foco exatamente ajustando para onde a pessoa está, né? Então, os golfinhos, eles vêm dessa forma, né? Os morcegos, eles emitem um pulso sonoro e eles sabem a distância o tempo que levou para voltar, né? E aí você faz lá a fórmula de distância, né? Que você tem lá as equações matemáticas e você consegue dessa forma medir a distância de um objeto, tendo a velocidade média e o tempo, né, como medir a distância, né, que é lá o ΔS, enfim, você tem as fórmulas para calcular a distância, né, D igual a V vezes T, né, distância é igual a velocidade versus tempo, né, D, aqui ó, distância é igual a velocidade versus tempo, ou seja, a velocidade, se você isolar, você pode jogar, né, velocidade é T sobre D, enfim, todas aquelas equações matemáticas que você pode, né, mudou, porque é multiplicando, passa dividindo, né, todas aquelas questões, né. Então, eco é isso, é esse som que ele é refletido, essa reflexão sonora a gente chama de eco ou delay. A reflexão do som atrasado é uma reflexão atrasada o suficiente para ser ouvido como uma reprodução de som distinta do original. Então, alô, 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 né. Aí, a gente já viu aqui os equalizadores, que a gente pode falar de controle tonal, controle de tom, que serve para moldar então a resposta da frequência da maneira desejada, graves, médios e agudos. Às vezes você está com o microfone perto de uma caixa de som e faz um barulhinho, um barulhinho bem chato, isso chama de microfonia, a gente pode chamar de feedback também. Qual que é esse fenômeno? É a realimentação do microfone pelo som que sai da caixa acústica. Então, aqui as caixas acústicas liberam som, esse som realimenta o microfone, dá uma, entre aspas, interferência de onda e gera essa microfonia, o feedback. Aqui são alguns termos de áudio, né, que a gente está trabalhando. Você tem o PA, que é o Public Address, que é o endereçado ao público, que é como você vai posicionar as caixas de som no sistema de sonorização. Então, sei lá, você tem uma cabine, você tem uma lanchonete, onde você vai pôr as caixas de som para o som ambiente ficar agradável, para as pessoas ouvirem um alerta. Então, isso aqui a gente chama de PA no som, né? Public Address, né? Aí outra coisa que a gente tem é uma fase de onda, que é a relação do movimento com um ponto de referência, né? A relação do movimento da onda com o ponto de referência a gente chama de fase. Eu tenho até algumas imagens aqui, ó, animadas que mostram, né, o ponto de referência e o movimento da onda. Isso a gente caracteriza como fase. Tem um fenômeno que chama phase cancellation, cancelamento de fase, que é quando as duas ondas iguais elas estão em tempos diferentes, mas se o atraso tiver 180 graus, ocorre o cancelamento total dessa onda. É meio que uma compensando a outra, né? Um outro termo que a gente utiliza no áudio é impedância. O que é impedância? Isso aí, quando a gente estuda elétrica, né, a gente vê muito a questão da impedância, que é a resistência que um circuito determina para uma corrente elétrica passar. Então, é a resistência que um circuito determina para a passagem da corrente elétrica, né? Essa impedância, todo equipamento tem, né? Por exemplo, você tem lá você vai plugar um baixo, e aí você vai pôr um baixo, uma guitarra e tem o cabo, né? Tem o cabo dela. Se, por exemplo, no cabo tiver escrito que tem uma impedância alta, uma resistência alta, o som do instrumento, quando ele chegar no amplificador, ele vai vir com menos intensidade do que se você usar o cabo com uma impedância menor. Tanto é que nos equipamentos, às vezes vem até a marcação de low Z, L-O-W-Z, low Z,
que é o quê? Para plugar o equipamento que tem baixas impedâncias, como microfones. E o High Z, que escreve assim, H-I-G-H, para plugar instrumentos com impedâncias muito altas, como guitarras e baixos, né? As impedâncias, elas são medidas em ohm, O-H-M, que é esse símbolo aqui, Om, que vem do budismo, que tem um significado, sabe, o Om do budismo, se eu não engano, significa alguma coisa como tudo, o ciclo, o universo, alguma coisa assim, que é o Om do budismo, né? E tem essa unidade de resistência elétrica, né? Tem os mantras de meditação fazem o Om, né? Enfim, Low Z, equipamentos com baixa impedância. Os microfones, em média, chegam a 150, 180, 600 ohm. É um valor menor. O High Z, instrumentos com impedâncias altas. Os baixos e guitarras chegam a 50 mil, 55 mil. Olha a diferença, né? Esse decibelímetro é um equipamento que mede o decibel. E o que é o decibel? O que são os decibéis? Aqui a gente tem uma escala de decibel. É a medida da razão entre os dois níveis de potência. Ele é usado para medições tanto na física como na acústica, aqui no caso do curso acústica, como na elétrica. Ele mede a intensidade sonora, a intensidade do som. O SPL, o nível de pressão sonora. Lembra que eu falei que os microfones têm que olhar o dB-SPL? Ou seja, quanto de pressão sonora o microfone consegue receber antes de distorcer o áudio? dB, decibel, SPL, né, a pressão sonora. Então, o decibel mede essa SPL na unidade de medida decibel, né? D minúsculo, B maiúsculo. Por exemplo, o silêncio total é 0 decibel. Mas é difícil, não existe um silêncio total, porque sempre tem aquele barulho de linha, ruído de linha, aquele que o microfone faz normalmente por causa das correntes elétricas que fluem pelo aparelho, né? Mas se existisse o silêncio total, ele estaria na casa do 0 decibel. Sussurro chega a 15, com uma conversa 60, aqui ó, uma conversa 60, um sussurro chega aqui nos 15 a 30. Se você tiver lá um motor de um cortador, um liquidificador, vai ser 90. Um automóvel dirigindo 70, uma buzina 110, um show de música eletrônica, pop, rock 120. Aqui ó, 140, um tiro, um rojão. Aqui um avião decolando, 130, então quanto maior o número, mais alto, entre aspas, é o som. É o que a gente chama vulgarmente de volume. Vou aumentar e diminuir o volume. Na verdade, a intensidade sonora tem a ver com decibel, né? A sensibilidade do microfone é o que a saída elétrica que o microfone produz para um determinado nível dessa pressão sonora, né? Quando é maior a sensibilidade, maior a capacidade de captar. Então, quer dizer, a sensibilidade do microfone é a saída elétrica que ele vai produzir para um determinado nível de pressão. Ele recebe uma pressão sonora e produz uma saída elétrica. Quanto mais sensível, maior a capacidade dele captar. E é medido por milivolt por pascal, que é assim, ó, M minúsculo, V maiúsculo, barra, P maiúsculo, A. Né? Milivolt. Unidades, duas unidades de medida, né? Milivolt. E PA, Pascal, por isso que aqui o P é maiúsculo, aqui o segundo é e aqui o primeiro, né? Isso aqui lá no sistema internacional, enfim, né? Então, milivolt por Pascal mede a sensibilidade. Você tem o ruído, que chama em inglês noise, não é essa imagem. Ruído é o que em muitos casos vem do próprio sistema elétrico do aparelho, é aquele o chiadinho que eu falei, né? Você tem um sistema, uma corrente elétrica que passa pelo equipamento e ele causa uma interferência, que é o barulho, o ruído de linha. Você deixa o microfone quieto, se você olhar o gráfico dele de áudio e dar zoom, você vai ver uma ondinha lá, um gráficozinho, mesmo que não tenha nada, é o sinal de linha, é o som de linha. Né? Você pode acabar com o ruído, por exemplo, quem é baixista, guitarrista, usa um pedal de noise gate, tipo gate, portão de ruído, né? É como se você expulsasse. É uma forma de diminuir, acabar com o ruído. Você usa um pedal de noise gate, que é isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho uma imagem. Pedal, noise gate. Se você for baixista, guitarrista, você usa aqui esses pedais aqui, ó. Eles usam para uma forma de diminuir o ruído. Quando o microfone ele capta algo que não deveria, por exemplo, ele capta algo que seria do outro microfone, você tem lá um podcast com duas pessoas falando, cada uma num canto da sala, uma tem um microfone, a outra tem o outro, e aí um microfone começa a captar o áudio do outro.
Aí a gente chama de vazamento. Vazamento é isso, quando o microfone capta o áudio que deveria ser de outro. E a gente tem filtros. O que é filtros? Ele vai filtrar as frequências, como quando você faz café tem o filtro de café, quando a gente faz uma imagem tem filtros de imagem, né? Filtra a luz, por exemplo, você tem o ND filter para fotografia, que é como se fosse um óculos de sol que você põe na lente para filtrar um pouco do raio solar e diminuir o impacto da luz na imagem. É um ND filter, tem outros tipos de filtro para foto, que no curso de fotografia a gente tem aqui, a gente explora vários tipos de filtro, enfim, filtro para fazer, tirar reflexo, filtro para fazer as luzes parecerem xizinhos que o Michael Jackson utilizava antigamente nos vídeos dele, né? Enfim, na fotografia tem vários tipos de filtro. Um deles é o ND, que é o Neutral Density, que ele é como se fosse um óculos de sol que você põe na lente para balancear um pouco o impacto da luz do dia, para você poder tirar fotos com maior tempo de exposição sem estourar a imagem, por exemplo, né? Tem o filtro polarizador para deixar o céu mais azul, tirar reflexo de sol, os óculos de sol são polarizados, a tecnologia 3D usa polarização de lente, enfim, né? Aí ele vai, no caso do áudio, ele vai filtrar as frequências. Você tem o High Pass Filter, que é isso aqui. High Pass Filter, ele é o filtro passa alta, ele não permite que as frequências graves passem de um ponto determinado. Então o grave, ele vai estabilizar aqui numa linha, ó. Ele não vai passar da altura dela, ó. Por mais que você ande, ele vai estabilizar aqui. Na prática, a gente entende melhor isso, mas o High Pass Filter, ele não vai deixar o grave passar de um determinado ponto, ele não vai subir além desse limítrofe, além desse limite. E tem o Low Pass Filter, que é o filtro passa baixa, que ele não permite que as frequências agudas passem de um ponto determinado. Então tem o High Pass e o Low Pass Filter, ele vai meio que tentar dar uma equalizada aqui, uma normalizada, uma achatada, entre aspas, vulgarmente falando, para impedir que o agudo passe de um ponto determinado, né? A gente tem a questão aqui, o Low Pass e o High Pass graves, essas agudas, o Band Pass são os mais médios, né? E tem o Band Stop também, que é outra forma. Enfim, e tem o Bypass Áudio. O que é o Bypass? É o desvio ou passagem secundária. O que é deixar o processador em bypass no áudio, né? O que significa esse termo? É desligar o efeito do processador, a gente vai deixar o sinal passar por uma rota secundária. A gente desliga o efeito do processador, deixa o sinal passar por outra rota. Para quê? Que serve para a gente comparar o som limpo com o som processado, para ver se teve alguma diferença. Então aqui, quem fala, quem ouve. Então você desvia aqui, ó, o som processado, tá aqui, e o áudio, aí você desvia e passa por uma outra rota. Então você consegue ver a diferença entre o som que foi processado e o som limpo, né? E você tem a questão do balanceamento, que é você diminuir ou eliminar os ruídos eletromagnéticos que podem ser conduzidos pelos cabos do sistema, né? O balanceamento tira esses ruidinhos, ele ajuda a tirar e permite que você aumente o som do equipamento sem aumentar os ruídos junto, né? Sem gerar muito ruído. Então, turma, é isso. Esse foi um vídeo aqui introdutório sobre áudio, sobre os conceitos. E aqui a gente tem a velocidade do som, né? Que eu falei, o som não se propaga no espaço. No ar ele tem a velocidade média de 343 metros por segundo. No ar a 20 graus, dependendo da temperatura e do anteparo do material por qual ele se propaga, a velocidade do som muda, né? Então a gente vê que na água ele é mais rápido do que no ar, enfim, tem aqui, por causa das proximidades das moléculas, é mais fácil fazer a mudança do pulso de energia de uma para outra, enfim, várias questões físicas. Metros por segundo por causa do sistema internacional, para converter por quilômetros por hora eu uso o 3.6, né? Metros por segundo, se você multiplicar por 3.6, você tem quilômetros por hora. De quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3.6. E a gente vai ver outras coisas ao longo do curso. A gente vai ver a aplicação de alguns efeitos,
Por exemplo, efeito de compressor, que vai aumentar o que está baixo, diminuir o que está alto. O normalizador, que vai nivelar o áudio, elevando o decibel pelo pico sem estourar o áudio. Redução de ruído, noise reduct, né, que vai tirar o som de linha. Né? A gente vai usar depois o Adobe Audition, fazer efeitos como os effects de amplitude and compression, como o speech volume lever, que vai fazer nivelar o áudio e balancear para não ficar com coisas num volume muito alto, outras no volume muito baixo. Utilizar presets, que são pré-configurações. Quem trabalha com vídeo, com foto, usa muito presets, que são pré-configurações, para você não ter que ficar toda hora ajustando parte a parte. Então, você tem pré-configurações de Careful, que é o mais suave, do Medium, que é o médio, o Soft, que é mais ou menos suave, o Strong, que é forte, tudo do Adobe Audition dentro, né? Tem os decibéis que você pode variar dentro do software, inclusive dentro do Premiere aqui. Aqui é um gráfico de áudio, né? Aqui, ó, como que ele é. A gente pode fazer aqui, aumentar e diminuir o volume aqui, ó, o decibel. A gente pode fazer o bypass para fazer o comparativo, então aumentar o nível do áudio, ó, fazer um ganho. Enfim, geralmente a gente grava com microfone pouco sensível. Uma dica que eu dou é, grava com microfone pouco sensível. Eu tenho o H4N, o Zoom, né, H4N Pro. Tem outros microfones, a gente vai ver algumas questões. Grava lá no 60% para você não captar muito ruído. Depois você eleva no software. E em imagem, você tem que ter a imagem sempre em alta resolução. Você pode diminuir uma imagem em alta resolução, mas você não pode esticar e aumentar uma imagem em baixa. No som é diferente, é melhor você gravar mais baixo e ganhar 3 a 4 decibéis aqui no software do que gravar alto com ruído. Então é melhor sempre gravar lá no 60%, né? Tem os Filter and EQ de effects, que tem o Parametric Equalizer, que trabalha as frequências, o áudio, ele sempre vai trabalhar com amplitude, que é se o volume é mais alto ou baixo, e frequência, que vai mostrar se tem algumas partes do áudio que o som está mais fino, e algumas que está mais agudo, né? Não, mais fino e agudo, e algumas que está mais grave. Então, fino, agudo, grave, né? E a gente pode usar os presets de Vocal Enhancer e subir lá alguns parâmetros da linha do gráfico para ficar com uma voz de locução, a rádio by night, sabe? Uma coisa assim, mais profissional. A gente vai trabalhar, você pode usar o Audacity, eu vou indicar softwares depois que podem usar no celular. Aqui no Premiere a gente tem aqui o Constant Power, que faz meio que um delay, meio que um fade. Seria o cross dissolve do vídeo, mas para áudio. Ele vai fazer ir abaixando aqui. Abaixando, então em vez de começar o áudio alto, ele vai começando baixinho e sobe, e depois ele desce. Você pode emendar compassos musicais, cortando a música e colocando isso entre uma trilha ou outra, por isso que está em Audio Transitions. Transições de áudio, para a gente conseguir fazer algumas coisas interessantes. Tem vários sites que eu já indiquei de áudio. Tem o Premium Beat, que você baixa músicas aqui, premiumbeat.com, tem a biblioteca de áudio do YouTube, enfim, a gente vai ver muita coisa. No Premiere, se você tem o Audition, a vantagem é que se você tem o Audition instalado no computador, e melhor que ele esteja na mesma versão do Premiere, você pode ter uma trilha de áudio aqui, e quer trabalhar esse áudio lá no Audition e o vídeo no Premiere, você clica aqui com o da direita na trilha e está aqui, ó, Edit Clip em Adobe Audition, no caso eu estou sem o Audition nessa máquina. Quando você clicar, ele vai fazer uma cópia, não é original, ele vai criar aqui nos projetos uma cópia do áudio, e tudo que você mudar no Audition, ele vai ter um link, ele vai estar linkado, e o que você mexer lá, ele muda no áudio aqui. Assim como, quando você está diagramando algo no InDesign, você está fazendo uma revista, ou o que você mudar e você tem uma imagem, o que você mudar naquela imagem e recuperar o link, sei lá, você tem uma foto, aí você abriu o Photoshop e fez aquele arquivo ficar no mesmo lugar, com o mesmo nome, mas deixou ele em preto e branco, né, e salvou. Então na sua diagramação do InDesign ele vai ficar preto e branco. Você tem uma foto, eu tenho essa imagem aqui, uma palestra que eu dei agora na quarentena, aqui uma live que a gente fez aqui. Isso aqui é um escudo do homem, Capitão América, que eu estava falando com os alunos. Eu tenho uma imagem aqui. Se eu editar essa imagem no Photoshop e salvar no mesmo lugar com o mesmo nome, o que eu mexer lá vai mudar aqui no Premiere, vai mudar no After Effects, enfim. A gente vai ver isso ao longo do curso.
Então é isso aí, turma. Esse foi o vídeo de hoje, falando um pouco aqui alguns preceitos de áudio. Depois vamos ver as linguagens de áudio, falando sobre a percepção e o aspecto publicitário, como por exemplo, música, efeitos sonoros, o Foley, ruído, silêncio, né? Como que a gente trabalha silêncio, quais são os principais autores e teóricos. Foley, que a gente já falou no curso de cinema, que é quando as pessoas elas fazem ao vivo de acordo, sei lá, tem alguém andando, correndo na rua. Então tem uma sala, a pessoa está simulando lá com um sapato, alguém correndo, ela está produzindo em tempo da cena os efeitos sonoros que são utilizados para dar mais imersão. Aí tem a questão de diegese, diegético, adiegético, o que é diegético faz parte da narrativa, o que é adiegético é posto como forma de aumentar uma sensação, uma percepção do público, mas não faz parte da história em si, que a gente já estudou isso também, esses conceitos no curso de cinema. Então é isso, a gente encerra por aqui. Espero que o vídeo tenha sido útil e interessante, a gente agradece a todos e não esqueçam de acessar stecad.com.br, a sua faculdade virtual, para ver vários tipos de cursos aqui, cursos online, são bem completos mesmo, turma. Se a gente pegar cursos online aqui, os preços são bem acessíveis, a gente tem mais de 100 aulas por curso, uma mentoria especializada. Então se eu pegar aqui, por exemplo, de fotografia, esse EAD, vocês vão ter teoria da foto, aqui ó, tem a descrição, a grade, as teorias e técnicas da fotografia, filmagem e iluminação. Você tem aqui sobre aula de Lightroom, mais de 100 aulas aqui, 86 aulas de equipamento, marketing, publicidade, mídia e tecnologia também, são cursos completos. A gente não vende assim, curso de Photoshop. Também tem, mas a gente vende curso completo, designer, vai ter Photoshop, design, Illustrator. Então, ó, são cursos longos, né, programação de jogos. O de cinema, que a gente está falando bastante aqui, ó, de cinema e audiovisual, que hoje eu falei por cima algumas coisas que a gente aprofunda aqui no de cinema. Tem aqui a grade, ó, teorias e técnicas do cinema e audiovisual, são 36 aulas, Premiere tem mais 25, After Effects tem mais 37, vídeos longos, completos, né? Flash, Adobe Edge Animate, DaVinci Resolve para colorimetria e muito mais. Então é isso aí, a gente pede aquela ajuda, compartilhe, curta, nos divulgue, ajude a crescermos e melhorarmos a qualidade de ensino no país. Stack EAD, a sua faculdade virtual. Muito obrigado, turma, até a próxima, que eu me despeço e eu fui, tchau, tchau.